Alguma vez você já sentiu que perdeu tudo? Que não tinha mais nada para ensinar? Nem ninguém para liderar? Muitas das vezes, o fracasso ele se apresenta como o fim da linha. Mas e se eu te dissesse que a maior estratégia que perpetuou uma linhagem inteira surgiu de uma mulher que se encontrava amargurada e totalmente falida? Esta história acontece no período dos juízes, uma época em que Israel não tinha rei. Os juízes eram que governavam a terra. Hoje vamos falar da história de Noemi. No livro de Ruth, vamos entender como ela saiu de um papel de vítima para se tornar a maior mentora estratégica da Bíblia. E como hoje nós podemos utilizar estes princípios para alavancar a nossa carreira, os nossos negócios, a nossa família, a nossa fé. Sejam bem-vindos! Aqui nós falamos sobre gestão de pessoas e liderança. E hoje vamos mergulhar na história deste fascinante personagem bíblico e vamos extrair lições valiosas para as nossas famílias, para os nossos negócios, para a nossa vida e para uma mentoria estratégica. Não deixe de deixar o seu like, de comentar, de se inscrever no canal. Vamos entender como decisões irresponsáveis pode prejudicar uma linhagem inteira, mas que com muita sabedoria nós também podemos dar a volta por cima. Esta história acontece no território de Israel, o povo judeu. Uma época em que eles eram governados por juízes, não tinha rei. E o nosso personagem tem um pano de fundo histórico muito importante para nós. Elimeleque, os relatos bíblicos diz que neste tempo o povo de Israel havia desobedecido a Deus. Havia se envolvido com idolatria, adoração a outros deuses. E aí veio uma fome sobre o seu povo, sobre o seu território. A terra não estava produzindo. Aí existia um homem abastado. Podemos constatar isso no primeiro livro de Ruth, no capítulo 1 e no versículo 21, quando Ruth fala o seguinte: cheia a partir, porém vazia o Senhor me fez retornar. Dá para entendermos que Elimeleque era um homem de posses, porém também era um homem avarento, pois a legislação judaica, que está lá em Deuteronômio 24, ela nos diz que nos períodos de dificuldade, as pessoas mais abastadas deveriam cuidar das pessoas que tinham menos condições. Estabelece também o princípio do cuidado dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Porém, Elimeleque, um homem arrogante, prepotente, presunçoso, avarento, ele não aceita esses preceitos e ele decide mudar para os territórios de Moabe. Elimeleque é casado com Ruth e com ela tem 2 filhos, que a Bíblia lhes dá o nome de Malom e Quilion. Porém, este nome pode ter sido adquirido já quando eles estavam no território de Moabe, pois o nome Malom significa aquele que está adoentado, e Quilion, aquele que está definhando. Eu acredito que ninguém em sã consciência colocaria tais nomes em seus filhos. E quem é Moabe? Quem são os moabitas? Os moabitas são descendentes de Ló, num relacionamento incestuoso com a sua filha mais velha. Era um povo idólatra, eles cultivavam uvas e cereais, era um território fértil, porém muito idólatra. E quando o povo de Israel chega na terra de Canaã, há uma advertência por parte do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Israel, para que eles não se envolvessem com este povo, para que eles não dessem as suas filhas para casar com eles, nem tomassem de lá as suas filhas para casar com os israelitas. Mas o povo, aparentemente, está desobedecendo estes princípios divinos. E aqui vem uma lição valiosa. Quando nós desprezamos os bons princípios, os bons costumes nos nossos negócios, muita coisa ruim poderá acontecer. E põe em risco uma linhagem inteira, põe em risco tudo aquilo que foi construído com muito esforço. Elimeleque migra para o território de Moabe,
E lá o relato bíblico nos fala que passou-se 10 anos até o retorno de Noemi. Lá Elimeleque falece e deixa Noemi, a sua esposa, viúva, e os seus 2 filhos. Também nos territórios de Moabe, os 2 filhos de Ruth adquiriram esposas das filhas dos moabitas, algo que a lei judaica proibia. E também estes 2 falecem no território de Moabe, deixando agora a sua mãe desamparada e também as 2 viúvas, as 2 noras. Temos agora 3 mulheres viúvas, falidas, em terra estranha, pois quando a mulher casava, naquela época, ela passava a fazer parte da família do marido e não mais da sua família de nascimento. Noemi tem agora 2 noras para cuidar. E ela decide voltar para Israel. Conhecedora como ela era das leis judaicas, ela decide voltar para Israel, pois era a época da colheita e sabia que lá ela tinha como, pelo menos, rebuscar espigas. O princípio judaico estabelece, Deuteronômio 24, se não estou enganado, que quando os segadores iam na frente colhendo, as espigas, o fruto, os cachos de uva, os figos, os frutos que caíssem, eles não poderiam pegar. É dos órfãos, das viúvas e do estrangeiro. Também, quando ele passasse no campo, fazendo a sua colheita e ficassem frutos para trás, depois que o segador passava, os frutos que ficavam para trás, ele não poderia voltar para colher. É dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Tanto é, mas parece que o povo não gostava muito de seguir este preceito, tanto é que várias vezes os profetas Isaías, Jeremias, Amós, Abacuque adverte o povo contra a desobediência, algo cometido já por Elimeleque no começo do nosso vídeo. Este é o princípio da generosidade, que haja visto praticado por Israel até os nossos dias. E há quem diga que este é um dos pilares, dos fundamentos, por este povo ser tão próspero. Noemi não é nenhuma figura ilustre, não é uma general, não é uma rainha, não é uma sacerdotisa de um deus qualquer. Ela é uma dona de casa, numa situação de muita vulnerabilidade, se comparado com os nossos dias. Porém, ela impactava, ela liderava, ela atraía pelo exemplo. Nos nossos negócios como empreendedores, precisamos ter a sensatez e a sabedoria de saber com quem estamos nos juntando. Este foi um grande erro de Elimeleque. Hoje, nos nossos dias, nós podemos fazer negócios com pessoas sem escrúpulos, com empreendedores sem nenhum caráter, sem nenhum princípio, com empreendedores, com pessoas corruptas, que pode arruinar toda a nossa linhagem. Então, tomemos muito cuidado. Após todos estes acontecimentos, Noemi decide voltar para sua terra, para Israel, e com ela vai as suas 2 noras. No caminho, ela para, olha para as suas noras, chama-as e diz: minhas filhas, voltem para suas famílias, para suas mães. Quem sabe vocês ainda consigam um marido, pois eu não tenho mais como gerar filhos. Nesta época, o irmão do falecido ou um parente próximo deveria casar-se com a viúva para gerar herdeiros ao seu irmão, ao seu parente próximo. Isto se o falecido não tivesse deixado herdeiros. Noemi chama as suas 2 noras, fala para que elas voltem. E ambas decidem que não vão voltar. Não, onde a senhora for, nós iremos. Porém, Noemi insiste e Ofra termina voltando para a sua família. Ofra decide voltar, ela aceita o conselho de Noemi. Porém, Ruth, ela bate o pé. Ela é uma mulher mais destemida, mais teimosa. Ela se inspirou muito no exemplo da sua sogra. Ela disse: não, eu vou persistir, eu vou com a senhora. O seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo, as suas dificuldades serão as minhas dificuldades. Tudo aquilo que lhe acontecer, acontecerá a mim. E aí está uma grande sacada, meus queridos, quando nós vemos alguém em dificuldades e nós decidimos ajudar. O princípio da generosidade.
Ruth não conhecia estes princípios, pois ela não era judia, ela não era descendente de Abraão, descendente do povo judeu. Ela era uma moabita, porém ela praticou o exemplo da generosidade que aprendeu com a sua sogra. E aqui vai uma lição importante para nós, para empreendedores, para os gestores, líderes que fingem ser invencíveis, não criam conexões. Noemi, mesmo permitindo que Ruth quisesse voltar para a sua terra, ela aceitou ajuda. Você, no seu empreendimento, nos seus negócios, você aceita que os seus colaboradores dê sugestões, ajudem, dê colaboração, contribua para a melhora do seu negócio? Ou você é aquele líder que sabe tudo e não aceita que ninguém dê nenhuma opinião? Os líderes e gestores precisam entender e valorizar o capital intelectual das suas equipes, o capital humano, aquilo que ele tem à disposição, pois muitas das vezes a arrogância e a prepotência faz com que estes talentos vá embora e contribua com outras equipes que muitas das vezes são seus concorrentes. Então precisamos também ter visão estratégica. Foi isso que Noemi teve, uma visão estratégica. No capítulo 1, versículos 18 e 19 do livro de Ruth, nós entendemos que Noemi, ela não retém talentos, ela não tenta reter as suas horas, segurar. Mas nós percebemos que na decisão de deixar ir, ela retém 50% dos talentos. E esses 50% desses talentos é que perpetua toda a sua linhagem. 3 mulheres viúvas, pobres, à margem da sociedade. Liderança é sobre o desenvolvimento do outro. É o que Noemi faz aqui no livro de Ruth. Se você retém talentos apenas para o seu benefício, você não se torna um líder, você se torna um carcereiro. Veja que uma decisão espontânea de ficar por parte de Ruth contribui no final da história para o crescimento de ambas. E aqui vem o momento de empoderamento. Após voltarem para a sua terra, para a sua cidade, para Belém, que significa casa de pão, com certeza lá eles haviam deixado casa, voltaram para a sua casa, e nas conversas, Noemi havia contado para Ruth como funcionava a lei judaica, o princípio da viuvez, como que as viúvas eram tratadas. Chegando em Belém, Ruth decide ir rabiscar espigas e trabalhar. Ruth lá simplesmente não ficou parada. Não era uma moça preguiçosa, não era uma qualquer. Ela era uma mulher muito esforçada que sabia a responsabilidade que ela tinha de cuidar da sua sogra. Ela vai trabalhar. Ela não planejou nada, não sabia o que ia acontecer. Porém, ela provocou o seu milagre. Ela provocou que algo acontecesse na sua vida. Ruth foi trabalhar. Foi respigar. Foi pegar aquelas espigas que caíam no chão para trazer para que ela e a sua sogra se alimentassem, pois era a única coisa que elas tinham, era o único benefício com o qual elas poderiam contar. Uma época que não tinha aposentadoria, que não tinha nenhum benefício do Estado. Ela foi rabiscar, e aí entra um detalhe muito importante. Gestores honestos também atraem colaboradores honestos. Assim como Elimeleque, com a sua família, migrou para o território de Moabe, este personagem do qual vamos falar aqui agora também poderia ter agido da mesma forma, pois ele também era um homem de posses. O texto nos dá a entender isto. Estamos falando de Boaz. E Ruth, ela vai trabalhar justamente nos campos deste homem. E os funcionários de Boaz dão testemunho de Ruth. Quando ele chega no campo e pergunta: quem é aquela moça que ali está? Era uma estranha, ele não a conhecia, não fazia parte da sociedade da cidade. Era uma estranha. E aí os seus colaboradores falam para ele, os colaboradores de Boaz
fala para ele, não, esta aí é a moça que veio com Noemi, é a nora de Noemi. Ela está aqui desde amanhã, trabalhou o dia inteiro, a não ser alguns minutos que ela ficou em casa, pois o sol era causticante. O sol chegava a 35, 40 graus. Realmente é bem quente, bastante quente, né? Então, um pouco de momento para ela respirar um ar um pouco mais fresco. Porém, ela esteve trabalhando. E isto chamou a atenção dos colaboradores e do gestor, do patrão, que era Boaz. Boaz foi conversar com ela, chamou-a, conversou com ela e falou ainda para os seus trabalhadores: olha, deixem cair de propósito espigas para que ela colha. Olha só a generosidade deste homem. Será que nós, nos nossos negócios, somos tão generosos assim? Ou também somos egoístas, prepotentes, presunçosos, avarentos, arrogantes? Precisamos enxergar e aprender essas lições. Noemi havia instruído a Ruth como ela deveria se portar, como ela deveria trabalhar, o que ela deveria fazer. E claro, já fazia parte do caráter dela mesma de ser uma mulher esforçada. Ser mentor não é simplesmente mostrar o caminho, é mostrar o caminho e dar um mapa descrito, desenhado, para que a pessoa consiga seguir, até conseguir andar com as suas próprias pernas. Boaz era um homem poderoso, porém justo dentro da sua sociedade. Quando volta à tarde para casa, Noemi pergunta para Ruth: onde você trabalhou hoje, minha filha? E ela fala: olha, trabalhei nos campos de Boaz, um homem chamado Boaz. Eu nem sabia quem era Boaz, não sabia que era seu parente. E ele me falou muito benignamente, simplesmente pelo seu caráter, simplesmente por ser uma mulher esforçada. Portanto, vale a pena nós sermos esforçados, vale a pena nós termos caráter. Ações falam muito mais que palavras. Quando Ruth fala para Noemi onde ela havia trabalhado, ela se lembra, fala: olha, este homem é o nosso remidor. E o remidor era a pessoa que ia adquirir as posses, né, que antigamente eram do antigo dono. Não vou entrar nesse detalhe aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre a remissão. O que era ser um remidor? Quais os princípios? Se quiserem, comentem aqui que eu faço um vídeo só sobre isso. E aí Noemi orienta a Ruth sobre como ela deveria agir para que Boaz a remisse. E é muito interessante, pois uma das ações, são 3 ações, porém uma delas é muito interessante, que é o fato do banho. Uma época em que as pessoas não tomavam banho, não era costume tomar banho. Porém, a lei judaica, ela estabelecia princípios para o banho, para o lavar as mãos, princípios de higiene, princípios sanitários. Deus, com toda a sua sabedoria, estabeleceu essas leis para o povo judeu para que eles se protegessem de muitas pragas, muitas doenças. Haja visto durante toda a história as grandes pestes que avassalaram o mundo, o povo judeu foi os que mais sobreviveram. E aí eles eram encarados como que eram eles que traziam as pragas, mas na verdade eles eram protegidos porque eles se utilizavam de leis sanitárias, principalmente o uso da água para se limpar. Noemi então instrui a sua nora a se lavar inteira, a tomar banho de corpo inteiro para ficar cheirosa, se ungir e pôr as suas melhores vestes. Aqui está um preceito muito interessante, porque esta lavagem significa como nós conduzimos os nossos negócios, com transparência, de forma limpa, correta, honesta, como nós conduzimos os nossos negócios.
A unção é a sabedoria que nós adquirimos. Será que nós estamos estudando, buscando conhecimento, adquirindo sabedoria, conhecendo com pessoas que já faz há mais tempo que nós para adquirir este conhecimento, ou simplesmente vamos fazendo de qualquer jeito? As vestes nos falam de comportamento. Qual é o nosso comportamento perante os nossos liderados, as pessoas com quem nós estamos gerindo, com os nossos clientes, fornecedores, com as pessoas com quem negociamos? Qual é o nosso comportamento? Ou nós fazemos as escondidas, né? Aquela surrupiadazinha às escondidas? Queridos, precisamos fazer uma boa gestão dos nossos negócios, pois se aqui nós conseguimos enganar alguém, no alto tem alguém que está enxergando, que está olhando tudo o que estamos fazendo. E as leis espirituais, elas não falham, elas são para todos. O colher espigas, trabalhar no campo, era um trabalho duro, árduo, que hoje muita gente não aguentaria fazer. Mas Ruth estava lá fazendo para garantir o sustento dela e da sua sogra. E isso para os nossos negócios é inspirador, porque às vezes queremos alcançar objetivos, porém não temos a coragem de ir atrás, não temos a intuição, não nos disponibilizamos a ir atrás dos nossos objetivos, não nos disponibilizamos a estar no lugar certo, a lidar com as pessoas corretas. Quando Ruth fala a Boaz sobre a sua remissão, ele fala, não, mas antes de mim tem outro remidor. E foi ele para a porta da cidade, de manhã cedo, para esperar este outro remidor. Lá ele chama, ó fulano, vem aqui, olha, tem este caso, tá? A Emi, a viúva do nosso parente, veio, voltou de Moab, está aqui, trouxe uma nora, também está viúva, você é o remidor mais próximo. E este outro parente ia remir, porém Boaz fala o seguinte, olha, mas se você for remir a viúva, você também precisa casar com a Ruth. E aí ele fala, não, mas aí vai prejudicar a minha herança. Avareza. Porém, Boaz, ele não olha para isso. Ele simplesmente olha para as qualidades de Ruth, as qualidades que tinha esta mulher. O outro não conhecia essas qualidades. Ele não esteve com ela. Ele não a viu trabalhando. Boaz viu Ruth trabalhando, viu todo o seu esforço, viu o seu empenho, viu a sua dedicação e a sua generosidade. Será que isso não representa como Deus está vendo o que estamos fazendo nos nossos negócios? Resumindo a história, Ruth foi a bisavó de Davi, que também está na genealogia de Jesus Cristo. Para nós cristãos, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Para até mesmo os agnósticos, aqueles que não creem, os ateus, o maior filósofo de todos os tempos. Não importa como você veja, se como o Salvador e o Redentor, ou simplesmente como um filósofo. A importância é, Ruth está na sua genealogia, porque ela foi uma mulher destemida e de decisão e caráter. Noemi não plantou nem colheu trigo, mas plantou estratégia. A vitória de Ruth foi também a vitória de Noemi. Nos veremos no próximo vídeo.